Vamos continuar. Eternidade, né? Vamos falar sobre a eternidade. Deus sempre existiu e sempre existirá. Amém? Isso nunca mudará. Isso é fato. Soberania. Deus governa sobre todas as coisas. É verdade, Deus governa e continua governando. Ele governa no seu ministério, Ele governa na sua casa, Ele governa na sua vida. Ele que está sempre governando. Ele não parou de governar. O problema é que nós estamos ficando um povo muito incrédulo, que às vezes a gente não acredita na soberania de Deus, a gente não acredita na eternidade, a gente não acredita que Ele é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. E tem hora que eu pergunto assim, eu penso comigo, tá? O que nós estamos fazendo na igreja? Porque a igreja somos nós. E quando a gente estamos reunidos, estamos em quê? Comunhão. Nós temos tendo a mesma visão? Porque é muito fácil a gente falar, tenho a mesma visão. Não sei. Mas nós temos tendo a mesma visão, aquilo que o Senhor Jesus deixou, ensinou para os seus discípulos e continuar ensinando. Está ensinando para a geração, está passando para os seus filhos. Seus filhos estão passando para os seus outros filhos, para os seus netos, seus bisnetos, para a sua geração. O mundo está aí, com muita modernidade, tecnologia. Mas nós não podemos ficar encantados com essas coisas. Querer ter uma vida boa, todo mundo quer. Mas eu acho que a melhor vida boa é você morrer e ter a sua eternidade. Que a gente não morre, o cristão não morre, ele dorme no Senhor. Esses atributos comunicáveis são a qualidade que Deus compartilha em algum grau com a sua criação. Amor. Estamos sempre aqui aprendendo a falar de amor, né? Deus é a fonte de amor e demonstra de forma perfeita. Mas estamos tendo esse amor? Pergunta para você, aquele amor que você, não de um homem para uma mulher, amor nas obras de Deus. Porque muitas vezes eu tenho vontade de comprar muitas coisas na minha igreja. Mas tem vezes que não dá para me acompanhar. Se eu não me engano, fez uma ação social. Eu acho isso tão lindo, porque eu já participei tanto nas igrejas que eu estava. Você não sabe quanto é maravilhoso fazer esse tipo de trabalho. Quantas pessoas carentes, quando elas recebem um abraço, uma palavra, às vezes não tem nem nada para comer em casa. Mas quando uma pessoa chega perto e fala, Jesus te ama, elas desabam. Como diz, alguém lembrou de mim. Alguém lembrou de mim. Não fica assim não. Deus te ama. Até o pastor ou quem está fazendo o trabalho convida você para estar na igreja à noite. Eu acho linda a recepção
que a minha igreja faz quando vai receber uma pessoa. Mas tem igrejas que quando você visita, entra, não tem esse tipo de recepção. Ei, acorda aí, igreja. Você está perdendo muitas almas. Tem muita gente carente. Tem muita gente que está sofrendo. Aí você fala, mas não é problema meu. É problema seu, sim. Porque Jesus, antes de subir, ele deixou uma tarefa para todos nós. Ir de pregar o evangelho a toda criatura. E com amor. Eu fico prestando atenção às pessoas quando vai pregar a palavra de Deus, só falta parecer com a vassoura. Sabe o que é pregar com amor? É você sentar do lado, escutar o que a pessoa está falando, ou a parábola, e ali você joga aquilo que você aprendeu, a mansidão, o domínio, mostrando para ela quem é o caminho, quem leva ela até o Pai. É igual aquela criança que o pai ou a mãe está arrumando para levar para a escola, ainda não sabe amarrar o cadastro, né? Bota a meia, bota o sapatinho, amarra o cadastro, bota o uniformezinho, tá frio, bota o casaco, aí bota a mochila, vê se a merenda tá todinha lá dentro da merendeira, né? Assim são essas pessoas que não têm amor. Nunca ouvi uma palavra de autoestima. Nunca ouvi uma palavra que vai dar coragem para ela continuar a caminhar. E falar que eu amo meu próximo é fácil. A praticar o amor é difícil, irmão. Para eu dar amor, eu tenho que amar o meu próximo, amar a mim mesmo, amar a obra que Deus botou na minha mão, fazer as coisas do Senhor com amor. Se eu não faço as coisas do Senhor com amor e faço como uma oração, tá tudo em vão. Não posso ir para casa do Senhor aborrecida porque eu briguei com meu esposo, briguei com meu filho, aí quando chega na igreja ainda quer descarregar o pouco que não acabou de descarregar em casa. Que amor é esse? Aí quando vai fazer a obra do Senhor, faz de qualquer jeito, gente, porcamente. Por isso que a Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E uma vez eu falei isso na igreja, teve um irmão que não gostou. Eles fazem a obra com amor. Porque eles sabem que fazendo a caridade, a bondade, ajudando, eles estão subindo um degrau. E você, que degrau você está subindo? Você ainda está lá no chão? Um sorriso faz uma grande diferença. Um abraço, nossa, é um aconchego. Quando você chora com o teu irmão, é um desabafo. Ela só queria chorar. Um sorriso faz uma grande diferença. Que quando você sorri por alguém, você está matando todas as células do teu rosto quando você dá um sorriso. Rir faz toda a diferença. Mas também levar a palavra com carinho e com amor é uma diferença enorme. Você está conduzindo ela na vereda da justiça pelo quê? Pelo seu nome. Quem é? Senhor Jesus. Justiça. Deus é justo e imparcial em seu julgamento. Deus é justo. Ele é imparcial em seu julgamento. Então, ele sabe como ele vai julgar você. Ele sabe como ele vai fazer a sua justiça.
até com aqueles que aprontaram com você. Não se preocupa. Tudo está no controle de Deus. Nada não saiu do controle de Deus. Misericórdia. Deus é compassivo e perdoa os pecadores. Perdoa. Ele me xingou, perdoa. Perdoa, irmã, perdoa. A sua função é só perdoar. E não leva pro coração, não, faz mal. Perdoa. Descansa no Senhor, espera que o mais Ele fará. Santidade. Deus é separado e puro. Deus é separado e puro. Santidade, hein? Se Deus é separado e puro, Ele não se mistura com ninguém. Mas um montão de gente mistura, não mistura? Entendeu? Seja santo. Anda na santidade. Seja puro. E não se misture. Para não contaminar a sua santidade. Pegou a visão? Se não pegou, ora. Porque se está com falta de sabedoria, Deus te dá. Fidelidade. Deus cumpre a sua promessa, é verdade. O que Ele falou, Ele vai cumprir. Só que eu já te falei aqui, Deus não é mágico. Não. Espera que tu verás a promessa de Deus sendo cumprida na sua vida. Aquilo que Ele falou, Ele vai fazer. Mas você tem que andar na obediência, você não tem que andar na avareza, você tem que andar na santidade e você não deve se misturar com quem não presta. Seja fora ou dentro da igreja. Se tem panela dentro da igreja, você afasta, porque atrapalha você de ganhar a bênção. Mas se tiver na igreja, reunião de oração, que todo mundo ora e clama, fica com esse povo. É o povo da bênção. E quem ora e quem fica ali no jejum e fica clamando, só está recebendo. Mas se está com o irmão que fica falando mal do outro, irmão, se afasta, para não te contaminar. Daqui a pouco você está lá fora, toda podre. Então, em nome de Jesus, seja fiel. Não deixa o inimigo contaminar teu coração, não. Nem a sua mente. Nem a sua boca, nem os seus olhos, nem seu ouvido. Seja o que Deus quer que você seja. Um canal de bênção. A compreensão dos atributos de Deus é fundamental para entender quem é Ele e como devemos nos relacionar com Ele, seja na teologia cristã, onde se busca e refletir esses atributos em nossas vidas ou em outras religiões. Eu entendo uma coisa, quando nós temos uma vida no altar de Deus, por onde você passa, você deixa um legado, você deixa uma unção, as pessoas olham você com outros olhos, porque você fez a diferença. E a diferença foi feita de dentro para fora desde o momento que você deixou o Espírito Santo habitar dentro de você. Essa é a verdade que liberta. A verdade que liberta é a palavra de Deus. Se você ler a palavra de Deus, você vai ser um canal de bênção para toda a sua família. Lá em Efésios, o apóstolo Paulo, Efésios capítulo 1, versículo 13 até o 14, o apóstolo Paulo destaca a importância do Espírito Santo na vida do cristão, descrevendo como um selo
e uma garantia de herança em Cristo. O selo representa a autenticidade da salvação, enquanto é garantida, a garantia aponta para a segurança e da herança celestial que guarda os crentes. Vamos lá. O Paulo aqui está mostrando a importância do Espírito Santo na tua vida cristã. Você tem que carregar essa marca. É a sua herança de Cristo. Você tem que representar que Jesus vive em você, para que aquela alma venha a ser salva. Eu sempre falei aqui que o testemunho salva. Eu nunca convidei ninguém para ir para a igreja. Mas hoje eu estava conversando, estava vindo para o trabalho. Não, foi em casa. E 4 colegas meus tinham a vida pá virada. Quando a gente se encontrava, a gente rimos. Porque eu sabia que tinha as 4 desde a pá virada. E a paz do Senhor, eu parei, eu não acreditei. Olha só, eu não acreditei. E hoje esses 4 estão na casa do Senhor. Ainda falou para minha filha como eu perturbava sua mãe pra caramba. Eu não aguentava mais ver ela falar sobre palavra. E eu era adolescente. Eu tinha uma coisa comigo na adolescência, não é para se aparecer não. Eu levava as coisas de Deus muito a sério. Brincar, até eu brincava. Mas eu levava as coisas de Deus muito a sério. Porque minha mãe falava para mim assim, no culto doméstico, quando ela fazia, que quando a gente ganha uma alma, olha só o pensamento de um adolescente, a gente está levando uma madeira boa, não é madeira rachada que tinha no quintal, não. Leva as melhores madeiras para construir a sua mansão celestial. Eu falei, então, nossa, o meu então é um barraquinho. Eu não estou levando nada, nem cimento. Naquele tempo era o cimento o quê? Moá, né? Que era o melhor cimento. Eu falei, nem esse cimento eu estou levando. Ih, tá ruim o negócio. A minha tábua deve estar até rachada já. E ela falava que a gente tinha que levar as melhores coisas para a casa do Senhor. E as melhores coisas que a gente tinha que levar para a casa do Senhor é uma alma. Aí eu falava assim, eu não levo nenhuma alma. Mas quando de repente eu escuto, eu só estou na igreja por causa dessa nega aqui. Mas eu nunca realmente convidei. Porque ela tinha um modo diferente de conversar com a gente. Ela parava, ela explicava, e num dia desse, em 2 meses, uma pessoa também me ligou e falou, eu lembro de todas as coisas que você ensinou e falava com tanto amor e carinho a palavra de Deus. Isso que eu estou explicando aqui, irmão. Não é só falar que Jesus é o caminho e a verdade, mas o amor, a suavidade na voz. Não é fazer dramatização, não é para fazer um teatro, não. É deixar o Espírito te usar. Nem eu sabia que o Senhor já estava lapidando aqui a nega. Então, nós temos que saber como levar essa herança, esse selo, esse carinho. A gente entra na igreja, a pessoa nem dá bom dia. E eu achei muito bonito que quando você chega na porta da igreja, vem um pastor te cumprimenta, o outro está com um cartaz, o outro está com um sorriso na cara. Até quando você vai sentar no banco, a irmã dá um abraço, dá um sorriso. Isso é tão edificante.
Aí tem gente que senta na igreja cheio de espinho, fica até perigoso você ficar perto, que de repente você pode até levar uma espetada. O que a palavra Moisés, né? Que quando foi na sarça, né? O que o Senhor falou? Moisés, tira a sandália, que o lugar que tu pisas, o lugar que tu pisas é santo. Ele tirou. Assim somos nós quando a gente entra no templo, na casa do Senhor. Tira a sandália, tira os seus problemas. Onde você está pisando, o lugar é santo. E o que aconteceu quando Moisés desceu? Veio trazendo o quê? Toda a unção. Isso é tão gostoso. Você sair de um culto e sair cheia da unção de Deus na sua vida. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava andando com a minha filha, e eu escutei um hino. E eu esqueci onde eu estava. E tinha uma pessoa da janela só olhando. A bolsa estava realmente pesada. Eu esqueci mesmo que eu estava na rua. Mas quando tocou aquele louvor, eu arriei as bolsas, levantei a mão para o alto e comecei a louvar aquele hino. Até me emociona, porque foi um hino que mais falou na minha vida. Eu tenho esse hino como uma oração. Quando as coisas vêm para me abater, esse hino, ele chega assim, de um modo sonoro no meu ouvido. E aí minha filha ficou olhando, engraçado, eu carregando peso, a senhora aí no meio da rua, todo mundo olhando, os carros passando, e a senhora com as mãos pro alto. Eu não quero saber que o outro tá olhando, olha lá, até acho que a pessoa que tá com o rádio ligado lá, quer saber o que está acontecendo aqui. Nem quero saber o que está acontecendo. Quero saber que eu estou louvando. E aquilo me deu um vigor por dentro, uma alegria. É a presença do Espírito Santo, porque você tem uma conexão. Deus, quando quer falar com você, Ele fala na palavra, Ele fala no louvor, levanta alguém, traz uma pessoa, um vento, uma chuva, uma água. Deus fala, querido. O problema é que muitas vezes a gente não temos, infelizmente, experiência. A gente nunca temos esse tipo de intimidade com Deus. A verdade liberta, a verdade está na palavra, mas às vezes a gente não buscamos. E ficamos tristes. Se sente um vazio. Porque você nunca parou para ouvir a voz do Mestre. Entendeu? Quando você quiser que Deus fale com você, ora. Deixa o Senhor trabalhar na sua vida. Só ora. Só ora. Não leva os seus problemas nem para o trabalho e nem traga os seus problemas do trabalho para dentro da tua casa. Nesse período que você estiver vindo para casa, já venha já orando, para que Deus venha cortando o laço, para não descarregar nada em casa. E a mulher seja sábia também dentro da sua casa. Estava aqui vendo, né? O versículo começa descrevendo uns processos em Efésios,